Olá, olá, meus alunos, minhas alunas, todo mundo bem? Dando continuidade ao nosso estudo da legislação específica do Instituto Federal, a Lei 11.892. Vamos conhecer agora a estrutura dos reitores, pró-reitores, né, diretores, o colégio de dirigentes, conselho superior. Esse tópico aí também que é muito importante. Então vamos lá. Cada Instituto Federal é organizado em estrutura multicamp, com proposta orçamentária anual, identificada para cada campus e a reitoria, exceto no que diz respeito a pessoal, encargos sociais e benefícios aos servidores. Então, a proposta orçamentária anual vai ser identificada para cada campus e reitoria, exceto no que diz respeito a pessoal, encargos sociais e benefícios aos servidores. Sem uma exceção, cuidado que ele pode trocar o exceto pelo inclusive. Beleza? O inclusive vai estar errado. É exceto no que diz respeito a pessoal, encargos sociais e benefícios aos servidores. Artigo 10, muito importante. A administração dos institutos federais terá como órgãos superiores. Então, quais são os órgãos superiores dos institutos federais? É o Colégio de Dirigentes e o Conselho Superior. Esses são os dois órgãos aí superiores, Colégio de Dirigentes e o Conselho Superior. As presidências do Colégio de Dirigentes e do Conselho Superior serão exercidas pelo reitor do Instituto Federal. Então, o reitor, ele vai ser o presidente do Colégio de Dirigentes e o presidente também do Conselho Superior. Agora vamos conhecer cada um deles, né? O Colégio de Dirigentes, de caráter consultivo, será composto pelo reitor, pelos pró-reitores e pelo diretor-geral de cada um dos campos que integram o Instituto Federal. O que você tem que compreender é o seguinte, aqui é importante eu explicar como é que funciona um pouquinho na prática para vocês. Então, vamos lá. Vou pegar aqui o exemplo, vou colocar logo o IFP. O IFP, ele tem um reitor responsável pelo IFP. Só que o IFP, ele tem campos, por exemplo, em Picos, em Parnaíba, em Uruçuí e assim por diante. Vou colocar Picos, só os dois aí mesmo, só para, por exemplo, aqui. Cada campus desse não vai ter um reitor, porque o reitor é um. O reitor do IFP é apenas um. Agora, eles vão ter diretores, que é, entre aspas, como se fossem reitores. Então, o campus de Picos vai ter um diretor de lá, o de Parnaíba também vai ter um diretor, que vai ser responsável aí por esse campo, beleza? Então, é assim que funciona. É por isso que ele diz aqui que o colégio dirigente é um órgão de caráter consultivo, vai ser composto pelo reitor, pró-reitores e pelo diretor-geral de cada um dos campos que integram o Instituto Federal. Olha o detalhe, olha a pegadinha de prova. O Conselho Superior de caráter consultivo e deliberativo. O colégio de dirigentes, ele tem um caráter apenas consultivo. É apenas assim, eu estou na dúvida se eu vou fazer alguma coisa, apareceu uma pandemia, e aí vamos fazer aulas online, vamos fazer aulas híbridas, vamos voltar ao presencial, então vamos consultar o colégio de dirigentes. Colégio de dirigentes, vamos fazer aqui uma reunião para saber, volta o presencial, não volta, então eles têm um caráter consultivo. Já o Conselho Superior tem um caráter consultivo e deliberativo. Também pode chegar, não, nós estamos aqui com a dúvida aqui, como é que nós vamos fazer? Vai abrir um novo campus, vai voltar presencial. Então, o Conselho Superior tem esse caráter consultivo. Vamos consultar o Conselho Superior. O que é que vocês, o que é que a gente faz aqui uma reunião, o que é que vai ser decidido? Daquela decisão é tomada, daquela reunião é tomada a decisão, melhor dizendo. E o caráter deliberativo é porque ele delibera, ele também estabelece normas, né? O Conselho foi visto na aula anterior, que o Conselho Superior pode, até foi trabalhado na primeira aula,
alterar, por exemplo, adequar aqueles percentuais de 50% e 20% de acordo com as necessidades. Então, isso ele está deliberando, está estabelecendo normas ali. E o Conselho Superior vai ser composto por quem? Por representantes dos docentes, professores, né, dos estudantes, servidores técnicos administrativos, egressos da instituição, pessoas que já se formaram lá, mas pode participar, quer ajudar, né, gosta muito do instituto e quer participar, da sociedade civil, do Ministério da Educação e, olha o detalhe, do colégio de dirigentes. Então, o Conselho Superior, ele tem muitas, inclusive pessoas do colégio de dirigentes. Quem é que vai fazer parte aí do Conselho Superior? Os professores, que são os docentes, os discentes aí, né, que são os estudantes, o, o, os servidores técnicos administrativos, os egressos da instituição, pessoas que já se formaram lá, pessoas da sociedade civil, posso chamar a sociedade civil em geral, e você venha participar aqui, Ministério da Educação e do Colégio de Dirigentes. Então, tenho aqui 7 categorias aí que vão fazer parte desse Conselho Superior. E vai ser assegurada uma representação paritária. Estabelecer que não fique, por exemplo, essa representação paritária significa que eu vou ter representantes, não vai ter uma desproporcionalidade. Como assim? Eu vou ter 20 docentes e apenas 2 servidores? Não. O correto é 2 docentes, 2 estudantes, 2 servidores, 2 representantes dos egressos, 2 da sociedade civil, 2 do MEC e 2 do colégio de dirigentes. Pronto. Para ter essa representação paritária, para não ter uma desproporcionalidade aí. O Estatuto do Instituto Federal disporá sobre a estruturação, as competências e as normas de funcionamento do Colégio de Dirigentes e do Conselho Superior. Muito cuidado, porque na hora da prova, se a prova quiser fazer uma questão inteligente, ela bota assim: a lei disporá sobre a estruturação, competências e normas. Eita, era uma pegadinha do tamanho do mundo, e muita gente ia cair. Mas está errado. Quem vai dispor aí sobre a estruturação, competências e normas do Colégio de Dirigentes do Conselho Superior é o Estatuto do Instituto Federal, tranquilo? Então, cuidado com esse detalhe aí. Olha a questãozinha aqui. Preencha corretamente as lacunas das frases a seguir com base nos dispositivos legais da Lei 11.892, que institui a Rede Federal de Educação Profissional Científica e cria os institutos federais. Fala aí dá o espaço para preencher, né? De caráter consultivo. Opa! Quem é que tem um caráter consultivo? Só consultivo, né? É o colégio de dirigentes. E aí, no final, ele confirma, né? Composto pelo reitor, pró-reitores, pelo diretor-geral de cada um dos campos que integra o Instituto Federal. Aí fala, de caráter consultivo e deliberativo. Aqui é o colégio, aliás, o conselho, né? O Conselho Superior. Conselho Superior. Então já até matava, não matava ainda não. Matava a questão não, porque aqui tá fora, aqui estava fora, mas aqui ainda ficava na dúvida aí no item A e no item D, né? Mas vamos analisar. Então será composto por representantes dos docentes, dos estudantes, servidores técnicos, egressos da instituição, da sociedade civil, Ministério da Educação e, olha aí, são 7, né? Então quem são? Você lembra? Professores, lógico, os docentes, os alunos, os estudantes, os servidores técnicos vão participar, os egressos, a sociedade civil vai participar também, o Ministério da Educação vai participar e representantes aí do colégio de dirigentes. Dentro do Conselho Superior, eu tenho representantes do colégio de dirigentes também, beleza? Então, o gabarito é o item A. Bem interessante isso daí. Agora, conhecer aí os órgãos executivos, conhecer como é que a pessoa pode se tornar um reitor, um diretor. Então, os institutos federais terão como órgão executivo a reitoria,
composta por um reitor e 5 pró-reitorias. Tem a pró-reitoria de ensino, pró-reitoria de administração, pró-reitoria de capacitação, enfim, é como se fosse dividindo ali as funções, né? Então, eu tenho apenas um reitor, mas tenho 5 pró-reitores. E aí vai dividindo dependendo da situação, pró-reitoria de transferência, enfim, alguma coisa relacionada a isso daí, dentro da instituição, né, pró-reitoria de capacitação e assim por diante. Então é importante você memorizar isso, que os institutos federais, eles têm um reitor e 5 pró-reitores, beleza? Cuidado com esse detalhe aí. Isso aqui é muito cobrado em prova, olha aí. Os institutos federais terão como órgão executivo a reitoria, que é composta por quem? Um reitor e 5 pró-reitores. Beleza. Então, dá o total aí de 7 pessoas, né? Gabarito, item A. Ficou na dúvida? Tem um bizu para você lembrar que é o seguinte. Instituto Federal. O F. Ele está em qual posição no alfabeto? Olha aí. A, B, C, D, E, F. Então, eu tenho A, B, C, D, E, F. O F está na 6ª posição do alfabeto. Então, eu tenho aqui, ó, olha o meu dedo, 1 reitor e 5 pró-reitores. Ó, o bizu forte. Ficou na dúvida, então, institutos federais. O F, A, B, C, D, E, F. 1 reitor e 5 pró-reitores. Acabou, não tem como errar aqui. Então vamos lá, agora vamos conhecer aí os pró-reitores, os reitores, os diretores, como é que eles vão. O diretor e reitor é bem parecido às regras, às vezes até se repete, mas eu vou explicar tudo aqui. Então poderão ser nomeados pró-reitores os servidores ocupantes de cargo efetivo da carreira de docente ou de cargo efetivo com nível superior da carreira dos técnicos administrativos. Cuidado, tem que ter nível superior, não pode ter nível, não pode ser do nível médio, né? Muitas vezes tem concurso para o Instituto Federal, tem concurso para professor, concurso de nível superior e concurso para nível médio, às vezes para técnicos administrativos. Para fazer parte dos pró-reitores, é o servidor ocupante do cargo de docente, né, de professores, ou de cargo efetivo de nível superior da carreira dos técnicos administrativos, do plano de carreira dos cargos técnicos administrativos e educação, desde que possuam no mínimo 5 anos de efetivo exercício em instituição federal de educação profissional e tecnológica. Então, também, eu passei no concurso, está com 2 anos, já posso ser nomeado pró-reitor? Não, tem que ter no mínimo 5 anos de efetivo ali em instituição federal de educação profissional e tecnológica. A reitoria, como órgão de administração central, poderá ser instalada em espaço físico distinto de qualquer dos campos que integra o Instituto Federal, desde que previsto em seu estatuto e aprovado pelo Ministério da Educação. Como assim? Não é necessário, não é obrigado que a reitoria esteja dentro de um campus do IFP. A reitoria está dentro do IFP de Teresina, por exemplo. Em regra, é assim que funciona. Em regra, a reitoria fica no campus da capital. A reitoria da UESP, por exemplo, está lá na capital, em Teresina, do IFP. Mas, se quiserem, eles podem tirar isso daí. E a reitoria do IFP está em outro prédio, está em outro local. Até mesmo, às vezes, para dividir, né? Porque o campus ali, ele é mais na questão da educação, dos alunos e tal. Então, às vezes acontece isso, tirar a parte da administração e joga para outro lugar. Deixa ali no campus só a parte educacional, a parte de administração, finanças, fica em outro local, né? Isso pode acontecer. A reitoria, como órgão de administração central, poderá ser instalada em espaço físico distinto de qualquer dos campos que integram o Instituto Federal. Mas para isso, para, por exemplo, eu tirar a reitoria e colocar um exemplo hipotético. A reitoria está lá no shopping. Só um exemplo, né? Que às vezes tem Detran no shopping, tem clínicas no shopping, agora tem vários pontos assim, ou então um ponto comercial, como às vezes tem um prédio comercial, né? E aí eu tirei a reitoria do IF e coloquei nesse prédio comercial. Pronto.
Mas para fazer isso, precisa de quê? Está previsto no estatuto e aprovado pelo Ministério da Educação. Beleza. Agora, os reitores são nomeados por quem? Pelo presidente, né? Instituto Federal. A banca pode trocar por governador, vai estar errado. E às vezes você pode pensar, né? IFP, IFCE, IFMA, IFPB. Ah, estado. Não. Ele tem, cada estado possui, mas ele é um instituto federal. Então, quem vai nomear é o presidente da República. Ele é que vai nomear. Então, os reitores serão nomeados pelo presidente da República para um mandato de quantos anos? 4 anos. Permitido uma recondução. Então, ele pode ser reeleito, né? Ele fica 4 anos, depois ele pode ficar mais 4 anos. Ele não pode ir para um terceiro mandato. Ele não pode, é só 2 mandatos consecutivos. Que 2 mandatos consecutivos. Não pode ir para um terceiro mandato consecutivo. 2 mandatos consecutivos. E aí, como é que vai ser esse processo de escolha, né? Esse processo de consulta? Vai ser assim, um terço vai ser por manifestação do corpo docente, dos professores. Um terço dos servidores técnicos administrativos. E um terço do corpo discente, que é dos alunos. Para ficar assim, por exemplo, às vezes um reitor, ele pode ser muito bom para os professores, mas não é bom para os servidores. Ele pode ser muito bom para os alunos, mas ele não é bom para os professores, não é bom para os servidores. Então, eu faço essa escolha colocando ali quem realmente vai estar participando dentro da administração do IFP, né? Então, eu vou dar um peso aí de um terço da escolha para o corpo docente, um terço para os servidores técnicos administrativos e um terço para a manifestação do corpo discente, que são os alunos. Tranquilo. Bora observar aqui essa questãozinha, né? Sempre é bom a gente trabalhar com as questões para vocês observarem como o assunto é acabado em prova. Essa questão caiu no IFPA, no Pará. No que tange à estrutura organizacional dos institutos federais descrita na Lei 11.892, assinale a alternativa incorreta. Vamos lá. Poderão candidatar-se ao cargo de reitor os docentes pertencentes ao quadro de pessoal ativo permanente de quaisquer dos campos que integram o Instituto Federal, desde que possua o mínimo de 5 anos de efetivo exercício na Instituição Federal de Ensino, Educação Profissional e Tecnológica, que cumulativamente obtenha o título de doutor e posicionado nas classes DIV ou DV da carreira do magistério do ensino básico, tecnológico. Opa, professor, o senhor não explicou isso aqui ainda não. Exatamente. É o próximo assunto aí que eu vou explicar. Mas deixa ele quietinho, né? Deixa o item A quieto. Vamos analisar o item B. O colégio de dirigentes de caráter consultivo, certo? Será composto pelo reitor, pelos pró-reitores e pelo diretor-geral de cada um dos campos que integram o Instituto Federal. Beleza. Os institutos federais têm como órgão executivo a reitoria. E essa reitoria é composta por quê? Lembra, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 pró-reitores e 1 reitor. Correto. Os reitores serão nomeados pelo presidente da República para mandato de 4 anos, permitida uma recondução. Após o processo de consulta da comunidade escolar, atribuindo o peso de um terço para o corpo docente, um terço para os servidores técnicos e um terço para o corpo discente. Certo. Poderão ser nomeados pró-reitores os servidores ocupantes do cargo efetivo de carreira docente. Cuidado para não confundir isso daqui, né? Docente, eu venho falando há muito tempo, mas agora eu vou escrever porque pode ser na hora da prova, né? E discente. Docente é professor. Corpo docente são os professores. Corpo discente são os alunos. Cuidado para não confundir. Então, poderá ser nomeado pró-reitor os servidores ocupantes de cargo efetivo da carreira docente ou de cargo efetivo com nível superior da carreira de técnico administrativo do plano de carreiras dos cargos de técnico administrativo em educação, desde que possua um mínimo de 5 anos de efetivo em exercício em instituição federal, educação profissional e tecnológica. Correto. Eu coloquei essa questão porque eu gosto muito de ministrar aula mostrando para vocês que, às vezes, você resolve a questão sem nem saber o conteúdo. Tipo, você não sabia o item A.
Às vezes, o que que acontece? Quando o aluno lê o item A e ele não sabe, às vezes se desespera. Às vezes fica, eita, eu não sei, aí já pula para outra questão. Não, tem que manter muita calma, manter os pés no chão. Mesmo sem saber o item A, o gabarito é ele. Por quê? Porque os outros você sabe. E a questão pede o incorreto. Então, você vai marcar o item A como incorreto. Logicamente que eu vou lhe explicar o porquê que ele está errado. Mas em prova, você tem que se portar dessa forma, tem que manter a calma. Lê o item A. Não entendeu, não sabe, deixa ele quieto. Às vezes nem precisa. Como nesse caso, nem precisava saber ele, porque os outros já estão corretos. O que está errado aqui no item A é porque ele fala assim, ó, poderão candidatar-se ao cargo de reitor os docentes pertencentes ao quadro de pessoal ativo permanente que integra o Instituto Federal, desde que possuam um mínimo de 5 anos de efetivo exercício, que cumulativamente, o erro está bem aqui nessa palavra, cumulativamente. E quando fala cumulativamente, é ao mesmo tempo. Tem que ser as duas coisas. E observe o que diz a lei. Poderão candidatar-se ao cargo de reitor os docentes pertencentes ao quadro de pessoal ativo ou permanente de qualquer um dos campos que integra o Instituto Federal, desde que possua o mínimo de 5 anos, ok, de efetivo exercício, né, na Instituição Federal de Educação Profissional e Tecnológica, e que atenda a pelo menos um dos seguintes requisitos: possuir o título de doutor ou, olha a palavrinha aqui, não é cumulativamente, não é as duas coisas ao mesmo tempo. É ele ter o título de doutor ou, caso ele não tenha, estar posicionado nas classes DIV, né, D e V, ou DV da carreira do magistério, do ensino básico, técnico tecnológico, ou na classe de professor associado da carreira do magistério superior. Então, o item A estava errado, porque ele disse que era cumulativamente, tinha que ter as duas coisas ao mesmo tempo. Não, é um ou outro, tranquilo? Cuidado com isso daí. Outra coisa, para ele concorrer ao cargo de reitor, ele tem que ter no quadro de pessoal ativo permanente. Ele não pode estar inativo, tem que estar ativo. Então, é do quadro de pessoal ativo. Inativo, por exemplo, aposentado. É do quadro de pessoal ativo permanente, tranquilo? Então, vamos lá. Outra questãozinha que é o IFP, aí, 2019. Poderão candidatar-se ao cargo de reitor os docentes pertencentes ao quadro de pessoal ativo permanente de qualquer um dos campos que integra o Instituto Federal, desde que necessariamente possua o título de doutor. Não. Possui título de doutor ou está posicionado nessas classes aí, DIV ou DV, da carreira de magistério de ensino básico tecnológico, ou na classe de professor associado. Então, são duas classes, aliás, duas que se transformam em três, porque é a classe D e V, que são classificações, né, que são dadas para essas classes. Aí você tem que lembrar essas classificações, D e V, DV, e a classe de professor associado. Beleza. Então a questão está errada, não é necessariamente não. O mandato de reitor vai ser extinto como? Pelo decurso do prazo, caso 4 anos, né? Se ele for reconduzido no final de 8 anos, ou antes desse prazo, pela aposentadoria, voluntária ou compulsória. A voluntária é quando ele vai lá e pede. Compulsória é quando ele atinge aí 70 ou 75 anos. No caso, está sendo utilizado 75 anos. Pela renúncia, quando ele chega e renuncia, né, diz, não quero mais o cargo de reitor, e pela destituição ou vacância do cargo. Aí também, se ele faz alguma coisa errada, ele pode ser destituído do cargo. Os pró-reitores serão nomeados por quem? Pelo reitor. O reitor é nomeado pelo presidente da República. Depois que o reitor é nomeado pelo presidente da República, ele vai nomear os pró-reitores. Nos termos da legislação aplicável, a nomeação dos cargos de direção. Agora, como eu tinha explicado para vocês, ó, tá aqui o quadrozinho. O IFP, ele tem um reitor, acrescentar aqui, né? Aqui já foi estudado. Ele tem um reitor e 5 pró-reitores. E tem os diretores de cada campus aí. É o que nós vamos estudar agora. Esses diretores aí, quais são os requisitos, como é que funciona. Então, campos serão dirigidos por diretores gerais.
nomeado por quem? Pelo reitor, para um mandato de 4 anos, permitida também uma recondução. Da mesma forma, 4 anos, podendo ficar mais 4 anos. Após o processo de consulta é da mesma forma, 1/3 vai ser por manifestação dos docentes, 1/3 por manifestação dos servidores técnicos administrativos e 1/3 dos discentes. Após essa escolha, né, aí vai ser nomeado pelo reitor o diretor de cada campus. Poderão se candidatar ao cargo de diretor-geral do campus servidores ocupantes do cargo efetivo de docente ou cargo efetivo de nível superior da carreira dos técnicos administrativos, do plano de carreira dos técnicos administrativos em educação, desde que possua um mínimo de 5 anos de efetivo exercício em Instituição Federal de Educação Profissional e Tecnológica e que se enquadrem em pelo menos uma das seguintes situações. Então, vocês estão percebendo, né, que se repete muito as regras do reitor para os diretores. E agora vai ser muito assim. Às vezes, o que é aplicado para o reitor também se aplica para os diretores. Aqui tem uma pequena mudança, porque ele fala assim: preencher os requisitos exigidos para a candidatura ao cargo de reitor. Então, para ser diretor, tem que preencher os requisitos também que foram estabelecidos aqui para reitor. Além disso, possui o mínimo de 2 anos de exercício em cargo ou função de gestão na instituição. Ele tem que comprovar que tem 2 anos aí participando da gestão da instituição, né? Às vezes a pessoa pode trabalhar lá e nunca ter participado da gestão. Ou ter concluído com aproveitamento o curso de formação para o exercício de cargo ou função de gestão em instituições da administração pública. Então, nesse caso, ele preenche os requisitos lá do reitor, e aí vem 2 requisitos aí que são alternados, né? Ou ele possui o tempo mínimo de 2 anos de exercício no cargo ou função de gestão na instituição, ou ele conclui com aproveitamento esse curso de formação para exercício do cargo ou função de gestão em instituições da administração pública. O Ministério da Educação expedirá normas complementares dispondo sobre o reconhecimento, a validação e a oferta regular dos cursos, tudo bem tranquilo. Aqui a gente já está finalizando, né, essa parte. O artigo 14, ele trata da transformação. Aquela história que eu falei, eu tinha o Cefet do Piauí, foi transformado no Instituto Federal do Piauí. O diretor-geral da instituição transformado ou integrada ao Instituto Federal, então o diretor-geral do Cefet, nomeado para o cargo de reitor da nova instituição, exercerá esse cargo até o final do seu mandato em curso em caráter pro-tempore, quer dizer, é uma palavra em latim. O que significa isso? Por um tempo. Não vai, ele vai exercer ali como se fosse, não, só por um tempo aí você vai ficar aí, tá? Porque assim, a mudança do Cefet para o IFE, eu acompanhei na prática. Eu vi isso daí. Na época, na realidade, eu morava no Ceará. Lá no Ceará tinha o Cefet, tinha o Centec também, Sobral, o antigo Padanado, que era na mesma situação. E aí foi transformado no IFCE. E eu vi isso daí. Na realidade, assim, quem vê, quem tá passando pelo campus ali, não viu nada de diferente. Só mudou o nome. Mas, inclusive, eu tinha uma prima minha que morava comigo, fazia faculdade lá e dividia apartamento com ela, que ela entrou na época que era ainda Cefet e saiu no IFCE. E, tipo assim, lá dentro a mudança não foi tão vista assim, né? Lógico que depois teve um respaldo muito grande, uma mudança grande, mas logo assim de cara não. Então, o cara que já era diretor-geral do Cefet, ele continuou como reitor, né? Enquanto ele termina ali o mandato dele, e aí foi dito aqui na lei, cuidado com esse prazo, o prazo máximo é de 180 dias para elaborar e encaminhar ao Ministério da Educação a proposta de estatuto, de plano de desenvolvimento institucional, a ser da participação acadêmica aí. Então, o diretor-geral, ele fica como reitor até o final do mandato dele, não vai ter nenhum problema, não, sai você, vou colocar outro. Não, continua até para dar aquela segurança jurídica. E no prazo máximo de 180 dias, no caso, esse prazo já aconteceu, né? Porque essa mudança de Cefet para o Instituto Federal há muito tempo aconteceu, mas esse prazo ele pode ser acabado em prova, pode trocar 180 por 90, por 360, então cuidado.
Os diretores gerais das instituições transformadas em campus do Distrito Federal exercerão também, até o final do seu mandato, em caráter pro tempore, né, temporário, por um tempo, por enquanto, o cargo de diretor-geral do respectivo campus. Da mesma forma, tinha um campus do Cefet em Picos, em Parnaíba, e aí agora passou a ser um campus do IFP. Então, o diretor-geral daquele campus, do Cefet, passa a ser diretor-geral do IFP. Bora lá. No campus, em processo de implantação, os cargos de diretor-geral serão providos em caráter pro tempore, né, por temporada, por um tempo, por nomeação do reitor do Instituto Federal, até que seja possível indicar candidatos que atendam os requisitos. É aquela história. Se já tinha, continua. Mas o campus estava em processo de implantação. E aí, agora, como é que vai ser? Aí, o cargo de diretor-geral vai ser provido aí por nomeação do reitor, até que seja possível aí ter candidatos para fazer aquela escolha lá de um terço dos docentes, um terço dos servidores e um terço dos discentes. O diretor-geral nomeado para o cargo de reitor por um tempo do Instituto Federal, o diretor-geral pró-tempório do campus, não poderá candidatar-se ao novo mandato, desde que já se encontre no exercício do segundo mandato, em observância ao limite máximo de investidura permitido, que são de 2 mandatos consecutivos. Aqui é o seguinte, imagina que o João foi eleito aí diretor-geral do Cefet do Piauí, de, vamos supor, 2000 até 2004. Aí, depois, ele foi eleito, foi transformado aqui, né? E ele passou a ser reitor do IFP. Primeiro mandato dele como reitor. Só que esses datas aí são exemplos aí. Agora ele passou a ser reitor do IFP. Ele pode concorrer ao novo cargo de reitor? Não, não pode, porque ele já está com 2 mandatos, ó. Um aqui de diretor-geral e um de reitor. Então, o que é permitido são 2 mandatos consecutivos. Então, ele não pode, porque já se encaixaria em 2 mandatos consecutivos. Agora, se ele estiver no primeiro, né, tá apenas no primeiro, aí sim. Mas o que ele fala aqui é o seguinte, que o diretor-geral nomeado para o cargo de reitor não poderá candidatar-se a um novo mandato desde que já se encontre no exercício do segundo mandato. Então, se ele está no segundo mandato, não pode, porque tem um limite máximo aí de investidura permitida, que são 2 mandatos consecutivos. A criação de novas instituições federais de educação profissional e tecnológica, bem como a expansão dessas instituições, levará em conta o modelo de Instituto Federal, observando ainda os parâmetros e normas definidos pelo Ministério da Educação. Ficam redistribuídos para os institutos federais criados nos termos dessa lei todos os cargos e funções ocupados e vagos pertencentes aos quadros de pessoal das respectivas instituições que o integram. Essa redistribuição, que não é uma remoção, é uma redistribuição, porque o cargo está indo junto com os servidores. Então, no caso, eu vou pegar, foi o Cefet, no Ceará teve também o Centec, parece, na época. Eles saíram aqueles cargos do Cefet, entraram para o IFP. Foram redistribuídos aí os cargos ocupados, cargos vagos, pertencentes aos quadros de pessoal das instituições que o integram. Beleza? Isso aqui está repetindo o mesmo que foi colocado aqui, da questão do... repetindo o mesmo slide. Vamos agora tratar sobre o patrimônio. O patrimônio de cada um dos novos institutos vai ser constituído pelo quê? Dele falar de patrimônio, o bizu, é você lembrar de DIB. Patrimônio é o DIB. O que significa o D? Doações ou legados que receber. O I, incorporações. E o B, bens e direitos. Bens e direitos. Então, o patrimônio dos novos institutos vai ser o quê? Bens e direitos que compõem o patrimônio de cada uma das instituições que o integram, os quais ficam automaticamente transferidos sem reservas ou condições ao novo ente. Então, se eu tinha um prédio do Cefet, aquele prédio agora é do IFP. Acabou. Não tem mais essa conversa. Tinha um prédio lá de uma instituição que foi transformado no IFCE, aquele prédio lá agora faz parte do Instituto Federal. Os bens e direitos que vier adquirir, então se ele comprou um carro depois, é um patrimônio, doações, às vezes
Para construir um campus, o prefeito doa um terreno, né? O governador doa um terreno, então doações também faz parte do patrimônio, e incorporações que resultem aí dos serviços por ele realizados. Os bens e direitos do Instituto Federal serão utilizados ou aplicados exclusivamente para a consecução dos seus objetivos, não podendo ser alienados, a não ser nos casos e condições permitidas em lei. Alienado é a mesma coisa que vendidos. Então, a regra é que os bens e direitos, né, eles não podem ser alienados, não podem ser vendidos, a não ser que sejam nos casos e condições permitidos aí pela lei. Vamos observar essa questão aqui. Considerando, segundo a Lei 11.892, aliás, o patrimônio de cada um dos novos institutos federais será constituído salvo. Então, ele quer o errado. Então, ele falou patrimônio, opa, bizu do Suarinho é o DIB. Patrimônio é o DIB. Aqui tem o D, aqui tem o I, aqui tem o B, aqui tem o P. Opa! Não, aqui tem o B. Então, ó, tá vendo? Rapaz, o bizu mata a questão demais. O bizu ajuda muito. Doações ilegais que receber, certo? Incorporações que resultem de serviços para ele realizados, certo? Bens e serviços que vier adquirir, certo? Bens que compõem o patrimônio de cada uma das instituições que o integram, os quais ficam automaticamente transferidos sem reservas ou condições ao novo ente. Quando ele fala aqui sem reservas ou condições, pode ser que você tenha ficado com dúvida, né, professor? O que é isso? É o seguinte, que o bem vai passar, não tem essa questão. Não, eu só vou transferir o bem aqui, esse prédio que era do Cefet pro IFE, com uma condição. Só se o campo de futebol ficar com alguém, ficar com o Estado, ficar com isso. Não, não tem condições. Vai passar automaticamente e acabou, sem reservas ou sem condições. Tranquilo? Para finalizar aqui, o artigo 18, só falando aí do Cefet, né, do Censos Federais do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, não inseridos no reordenamento que trata o artigo 5º dessa lei, permanecem como entidades autárquicas, vinculadas ao Ministério da Educação, configuradas como instituição de ensino superior, pluricurricular, especializadas na oferta de educação tecnológica, nos diferentes níveis e modalidades de ensino, caracterizando pela atuação prioritária na área tecnológica, na forma da legislação. A gente trabalhou aqui várias situações, né, do Cefet do Piauí, Cefet do Ceará, Cefet do Maranhão, que se transformaram em institutos federais. Esses dois, não, ele falou, não inseridos nesse reordenamento. Permanecem como entidades autárquicas vinculadas ao Ministério da Educação. Com isso, a gente finaliza essa lei, com essas duas aulas, vocês conseguem gabaritar essa lei tranquilo, a rede federal aí do Instituto Federal, alguns tops, algumas pegadinhas, anotem todos os bizus, vocês observaram que ajudam bastante, né? Façam a leitura da legislação, também é importante, mas agora, depois da aula, que você vai fazer a leitura, fica bem mais fácil você compreender, você já vai anotando os bizus ali na própria lei, fica bem tranquilo, beleza? Qualquer dúvida pode entrar em contato, um forte abraço a todos e bons estudos.